Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E aqui mais uma matéria que a mídia diz pra você que é normal, uma coisa super normal que acontece no ponto de vista deles o tempo todo e que você não deve se preocupar nem comparar com mais nenhum outro fenômeno que está acontecendo. São coisas banais na opinião deles, só que não, meus caros irmãos. Olha só o que está aqui no R7. Catástrofe, mais de 100 mil aves caem do céu ao se chocarem com edifícios. Fenômeno registrado na Filadélfia, nos Estados Unidos. Pode estar ligado ao clima e à falta de afinidade das aves migratórias com os vidros dos arranha-céus. Ela é uma matéria recente, 9/10/2020. Foi nos enviada pelo nosso irmão André, que está estreando aqui nas dicas. Muito obrigado, meu caro irmão. E você vê logo aqui que se trata de uma micromatéria, meus caros irmãos. Olha só o que é que o R7, né, que pertence à Record, fala sobre esse fenômeno tão raro, não é? Eles dedicam só isso aqui. Eu vou ler a matéria completa para você, ó. Entre 1.000 a 1.500 aves se chocaram contra o arranha-céus da Filadélfia, nos Estados Unidos, em um raio aproximadamente 3,5 quarteirões no centro da cidade. E aqui encerra a matéria. Entende, meus caros irmãos? Isso aqui não é para você pensar. Como é um fato que as pessoas vão fotografar, as pessoas vão filmar e vai aparecer aqui na internet, já está aí na internet, eles não podem simplesmente ignorar como eles gostariam de fazer. Se nós não vivêssemos na era da informação, com certeza isso aqui não ia parar nem aqui no R7, e quando vem parar é desse jeito, com 2 linhas de matéria, e muito menos na mídia televisiva. Você não ia ver esse tipo de coisa, porque não é interessante que você pare para pensar, não é interessante que você pare para raciocinar em tudo isso que está acontecendo. Outra coisa que é essencial a gente entender, que é o que eu falo sempre, a mídia não está inventando isso aqui, aconteceu de fato. Agora eles estão minimizando o máximo possível e enrolando você. Se você prestou atenção, ó, o fenômeno é registrado nos Estados Unidos e pode estar ligado ao clima, ou seja, as pessoas estão poluindo, estão fazendo o efeito estufa, então elas são culpadas por isso aqui. E aí eles dizem, ó, falta de afinidade das aves migratórias com os vidros dos arranha-céus. A pergunta que eu faço, meu irmão, que é tão fácil pra gente desmascarar uma manipulação da mídia, era simples. Só era você perguntar, tá, mas esses arranha-céus foram feitos agora? Esse mês? Ficaram prontos agora? É a primeira vez que essas aves têm que lidar com esses arranha-céu? A resposta você sabe. Por mais tecnologia que se tenha, não se cria arranha-céu em poucos dias, leva-se anos para construir. E é fato que esses arranha-céus estão lá há muitas décadas. Então por que só agora, no ano de 2020, é que essas 1.500 aves inventam de se chocar contra esses vidros? Quem acompanha nossos vídeos já tem uma ideia de por que isso está acontecendo. O próprio Dr. Laí Ribeiro já explicou isso. Quando os primeiros testes da 5G foram feitos, várias outras aves também se acidentaram, porque são ondas, micro-ondas tão fortes que elas passam pela pele da gente. E dessa forma elas desorientam as aves. Então a natureza já começa a mostrar a resposta justamente em um momento em que a Starlink está colocando cada vez mais e mais satélites para que essa 5G chegue nos cantos mais remotos do planeta. Porque isso é essencial, e você sabe, para eles terem o controle total sobre as pessoas e também banirem de uma vez por todas as moedas físicas. Tudo será feito online. Eu, por conta própria, dei uma procurada aqui em mais informação sobre esse caso. Não encontrei muita coisa, mas achei aqui que é um pouquinho mais completo, ó. Tá no Proxmundo e eles repetem a mesma coisa da outra matéria, e aqui tem mais algumas informações. O voluntário e assistente social Stefan Maciejewski, de 71 anos, foi responsável por recolher e ensacar diversas carcaças desses animais espalhados sobre as calçadas da região. Em entrevista ao Jornal da Filadélfia, classificou o evento como catastrófico. A última vez que algo aconteceu assim foi em 1948. O aposentado registrou cada ave com base na trajetória de voo, hora e local do impacto. Um cara da manutenção de um prédio despejou 75 aves vivas e mortas na minha frente, como se fosse uma coleção, lembra Maciejewski. Segundo a publicação, uma queda repentina na temperatura em alguns habitats da América do Norte pode ter levado esses animais a migrarem de forma massiva rumo ao hemisfério sul, onde é primavera atualmente. No entanto, ao sobrevoarem a Filadélfia, se depararam com uma baixa cobertura de nuvens, chuvas e arranha-céus com fachadas de vidro espelhado durante a manhã. As árvores são refletidas nesses locais, o que confunde as aves durante o voo. Já à noite, a iluminação dessas construções tem o mesmo efeito de faróis acesos em uma estrada escura. Você não vê nada além das luzes, explica a ornitóloga Kate Russell, que recebeu os animais coletados por Maciejewski. A especialista também explicou que esse tipo de acidente é um problema mundial para a conservação desses animais. As estimativas são de 350 milhões a 1 bilhão de aves mortas
todos os anos por colidirem com edifícios, pontua a profissional. E aqui também eles encerram a matéria, você vê que não há nenhuma boa vontade deles em esticarem mais esse assunto, em ver outras possibilidades. Uma delas, a 5G, interferindo diretamente na rota dessas aves. E aí eu volto a repetir para vocês o que eu estou dizendo em outros vídeos. Meus caros irmãos, a gente não sabe o que é, mas algo muito grande está acontecendo e os sinais são em todos os lugares do planeta e em todos os seres vivos. Nós mesmos estamos sendo afetados por isso. Algo muito grande está sendo feito. Agora, que o sistema não quer que você pare para pensar nisso de forma alguma. De forma alguma. Eu, na minha humilde opinião, penso que isso tem a ver com o controle climático, sem dúvida nenhuma, e também com essa nova tecnologia 5G que realmente veio para ficar. É inevitável, você vê o gado, tá doido que isso aconteça. Quando eu vejo sempre as matérias falando, por exemplo, da Starlink, de como o Brasil precisa, né, investir nessa tecnologia, você vê os comentários das pessoas e elas estão todas apoiando, dizendo, nossa, mas o nosso país é atrasado mesmo, precisamos desenvolver isso. Elas estão animadas para que isso venha logo. Os efeitos já estão aparecendo. Mas como a mídia não fala e as pessoas acham que a mídia está aí para noticiar, elas está aí do lado delas, né? Tudo que a gente fala aqui sobre a própria mídia é teoria da conspiração. Então elas pensam que se não apareceu na mídia é mentira, é conspiração. E a mídia por sua vez faz isso aí, manipula, não fala das outras possibilidades, fazem aquele velho esquema de sempre, né? Pega um profissional que tem determinada opinião, coloca só ele para falar, para ficar ali como uma verdade absoluta. Afinal de contas, eu não sou profissional nisso. Você não é profissional nisso, nós não estudamos para isso. Portanto, se um profissional está falando, o que você deve fazer é calar a boca. Sendo que tem outros profissionais que discordam totalmente dessa versão deles. Até porque, como eu questionei desde o começo, esses prédios estão lá há muitas décadas. Eles falaram que isso aconteceu a última vez em 1945. O que é que estava acontecendo em 1945? Todo mundo sabe, a Segunda Treta Mundial. E vários tipos de experimentos foram feitos nessa época. Então não venham me dizer que isso é uma coisa normal que acontece na natureza. A natureza é muito sábia, vem do Criador. Isso jamais aconteceria sem intervenção do homem. Qualquer um que pare para pensar, por mais incrédulo que seja, por mais ateu que seja, a pessoa sabe, olha, Davi, eu posso até não acreditar nesse lado espiritual, mas eu sei que de fato, na natureza isso não ia acontecer por acaso, por acidente. Com certeza tem intervenção do homem. E realmente tem, a gente sabe disso. E essa opinião desse profissional não é a única versão que tem para esse fato. Como eu estou dizendo para vocês, nós mesmos traduzimos documentários de inglês para o português quando se podia fazer isso, porque tudo hoje é direitos autorais, tudo hoje você toma strike. Mas quando a gente colocava a opinião desses profissionais, eu acho que é capaz de ainda ter aí no canal, se não tiver nesse, deve estar no canal 1, né, vídeos mais antigos, mostrando esses documentários e as pessoas falando como essa 5G ia vir mesmo para chegar, para substituir tudo. E esse era o efeito que teria na natureza, e você está sentindo isso agora. Infelizmente, para quem está desperto nessa hora, é terrível, realmente. É aquela história, né? Como é bom ser idiota. Os idiotas veem isso aí, não acham nada demais, não acham nem que isso realmente mereça destaque, não é? Ah, tantas coisas importantes acontecendo, por que eu vou me preocupar com 1.500 avezinhas? Deixa eles, que isso representa algo bem maior. Algo que está mudando, inclusive, o nosso planeta. E está contribuindo, trabalhando para o avanço da agenda global, e as pessoas estão nem aí. Entende, meus caros irmãos? Você vê que hoje mesmo, quando se falam de floresta amazônica, eles dizem que não serve para nada aquilo ali. Tem mais é que ser desmatado tudo mesmo, porque não serve para nada. Porque é mentira em cima de mentira. A biodiversidade que tem dentro de uma floresta como a Amazônia é algo inestimável, é algo incalculável, é algo que depois que desaparecer é irreparável. Mas não estão levando isso em consideração, querem mais é que desmate mesmo. E a natureza responde, meus caros irmãos. Ela vai responder e a gente vai sentir isso aí. Esses sinais que você está vendo aí já quer dizer muitas coisas. Coisas como o HAARP em pleno funcionamento, mudando o nosso clima, causando verdadeira confusão planetária. Fenômenos como a gente já tem observado, como a gente tem estudado juntos aqui, que eram regionais se tornando globais. E agora as ondas do 5G desorientando as aves e os animais do nosso planeta. Infelizmente, o pessoal que está causando isso e que permite isso, né, que são responsáveis por permitir, que são os políticos, as autoridades, manipularam as pessoas para que, caso você fale sobre esses assuntos, você questione, você já é classificado como um ambientalista ou até um comunista. Se você falar, olha, essas coisas que o Criador fez, elas são insubstituíveis, a gente precisa cuidar disso. Alguém aponta para você e diz, olha, você é um comunista safado, manda você ir para Cuba, né, para Venezuela, é assim. Isso já foi colocado na cabeça das pessoas. Está ficando politicamente incorreto defender essas coisas. Até porque a elite, ela trabalha tão bem, meus caros irmãos, que elas colocam as pessoas que defendem essas coisas
ser mais bandidas do que as pessoas que destroem essas coisas. Entende? Eles manipulam os dois lados do tabuleiro, que tanto os que permitem que isso aconteça e querem destruir, como aqueles que querem defender, são podres. Então, quando você que realmente está preocupado com as coisas que o Criador fez e quer preservar, sabe que aquilo ali tem valor inestimável e que jamais poderá ser substituído, você logo é jogado para um desses dois lados, porque já foi criado os lados para que você seja classificado como um deles. É feito diversos outros assuntos, principalmente quando envolve política, que é assim, dependendo da sua argumentação, a pessoa já fica ali de olho para te classificar como esquerdista ou direitista. E caso você tenha um equilíbrio nas suas palavras, aí diz, já sei o que tu é, centrão. Não tem como evitar, meus caros irmãos. É alienação pura. É o gado cada vez mais gadoso, cada vez mais partidário, seja no assunto que for, por mais bobo que seja, tem isso. E a única coisa que a gente pode fazer, meus irmãos, é compartilhar as informações, mostrar para mais umas pessoas, para tentar fazer aumentar esse nosso pequeno grupo seleto de pessoas. Porque infelizmente é isso. São poucos os que gostam de ouvir a verdade. A maioria prefere se distrair, não é? Prefere entretenimento, porque você fica alegre, você fica feliz. Parar para pensar que as aves estão morrendo, que o nosso clima está sendo controlado, que essas coisas que vêm acontecendo são causadas, problemas que eram regionais se tornando globais pela vontade de uma elite, para a implementação de um governo único e mundial. Tudo isso é pesado demais na cabeça das pessoas. Mas mesmo assim, a gente não pode desistir, porque enquanto houver vida, há esperança. A gente tem que orar e passar a informação adiante, meus irmãos. Então é isso, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre essas aves, o que você acha que de fato está acontecendo. Você tem a sua versão, você acredita na versão da mídia? Deixa aí nos comentários, meu caro irmão, porque eu faço questão de ler. A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!